Shalom! Não podemos esquecer que dizimar é uma ordem bíblica. Isso implica que nós não temos escolha. Se é uma ordem, nos compete obedecer aquilo que Deus está determinando. Então, se você não é dizimista, está retendo aquilo que deveria estar nas mãos do Senhor, que deveria entregar para o Senhor. Isso é furto. Veja, por exemplo, no capítulo 3 de Malaquias, o verso de número 8, diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Então, quando nós olhamos isso, nós vemos que Deus está deixando claro que quando nós retemos os dízimos e as ofertas que o Senhor nos pede que a gente entregue, nós estamos roubando o Senhor. E precisamos lembrar também que Jesus, ele não cancelou a lei. Lá em Mateus, Jesus deixa claro: eu não vim revogar, eu vim cumprir a lei. Aí, quando nós avançamos na vida, no ministério de Jesus, nós encontramos um momento lá em Mateus capítulo 23, quando Jesus ele lança algumas palavras de condenação contra os escribas, os fariseus, os religiosos do tempo de Jesus. Então o mestre, ele diz assim: ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, porque vocês dão dízimo da hortelã, do endro, do cominho e negligenciam os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Então ele está dizendo: olha, vocês estão dando dízimo das coisas que vocês escolhem, daquilo que vocês recebem, daquilo que vocês têm como sustento pessoal. Vocês estão dando dízimo, mas estão negligenciando preceitos preciosos da lei, que são justiça, misericórdia e fé. Aí Jesus complementa, e é isso que muitas pessoas não conseguem enxergar, pulam esse trecho. Jesus, ele diz: devieis, ou seja, é uma ordem. Vocês devem estar fazendo o quê? Uma coisa e outra. Devieis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Então, devieis fazer que coisas são estas? A justiça, a misericórdia e a fé, sem omitir aquelas. Quais aquelas? O dízimo, do endro, da hortelã e do cominho. Isso é uma questão de interpretação de língua portuguesa. Se você lê o texto, você entende que Jesus está falando isso. Então, o que nós precisamos entender é que é uma ordem respaldada por Jesus. A grande lição é que quando nós contribuímos com a igreja local, a igreja na qual nós congregamos, e fazemos isso com liberalidade, Deus nos abençoa, porque é um princípio espiritual, um princípio dele. É o princípio da chamada lei da semeadura. Eu colho aquilo que eu planto. Gálatas capítulo 6, verso 7 me diz: não se engane, Deus não se deixa enganar. Aquilo que o homem semear, isso ele vai colher, para o mal e para o bem. Se você planta ações para o bem no mundo espiritual, do mundo espiritual colherá. Ou se você planta para o pecado, do pecado vai colher. Então, lembre-se, reter o dízimo e deixar de ofertar ao Senhor na igreja do Senhor significa roubo ao Senhor. E isso é a palavra de Deus quem diz. Então, se você tem retido, conserte-se com o Senhor. Olhe a palavra de Deus e busque ao Senhor. E comece daqui para frente uma vida que seja reta diante do Senhor, inclusive cumprindo aquele mandamento, o 8º mandamento: não furtarás.